EBD 25 anos, lição 8, que traz como tema uma igreja que enfrenta os seus problemas. A lição será ministrada na data 24 de agosto de 2025, porém hoje são 23. O tema da lição é uma igreja que enfrenta os seus problemas. Dando continuidade à EBD do terceiro trimestre e dando continuidade ao assunto que é a igreja. O que é a igreja na terra? Como ela está colocada na terra? Quem é o dono da igreja? Porque ela não teme a perseguição? Porque a igreja não concorda e não é conivente com a mentira. Quando essa igreja está cheia de amor, quando ela está cheia do Espírito Santo, tudo isso já estudamos até aqui. Falta apenas 4 lições, 5 lições, para concluirmos o trimestre de 2025. Esse ano eu estou fazendo 25 anos de estudo da Escola Bíblica Dominical. Foram subtraídos 7 anos, porque 4 eu fiz um curso e 3 foi a pandemia. Então, estes 25 anos de EBD são meu curso bíblico. Podemos colocar assim. Porém, é um curso bastante intensificado e espiritualizado, porque todos os anos, todos os trimestres e todos os anos que eu passei, eles expressaram para mim uma experiência espiritual frente a uma realidade distante da palavra. Então era algo que eu vivi até o dia de hoje. Como o milênio vai fazer 25 anos que virou, eu vou fazer 25 anos que eu entrei na sala da adulta ou jovem para estudar a palavra de Deus. Então, nesse tempo, não é que eu estava no exercício da palavra, eu estava em luta, em guerras. Então, essa palavra, ela entrou no meu barco e ela vem nesse tempo de peregrinação e de batalha ferrenha com a vida, com os problemas da vida. Então ela vem na peregrinação junto comigo. E às vezes nós não vemos, mas a palavra de Deus, quando está em curso na sua vida, ela tem uma personalidade, ela tem uma finalidade. E isso faz a diferença. Por isso eu celebro hoje, e estou até colocando aqui nessa EBD da lição 8, eu celebro hoje, esse ano, 25 anos de EBD. Não só porque eu tenho todo o percurso dos estudos bíblicos, mas porque a diferença que ela fez e do que ela me livrou nessa vida e tem estado com a minha vida, me dando a consciência da salvação. O cristão ele tem que ter a consciência da salvação. O homem tem que ter a consciência da vida. Como o homem tem que ter a consciência da vida, o cristão tem que ter a consciência do que é a salvação e reciclar todos os dias essa consciência, meus irmãos. Porque ela se vai com muita pressa se você não zelar. Imagine só se você não tiver a consciência da palavra. Então a nossa consciência é onde abriga-se a lembrança contínua. E a lembrança contínua nos faz agir. E a certeza dessa lembrança é que nos faz proteger o nosso conhecimento. E é isso o que aconteceu, o que está acontecendo comigo e o que tem que acontecer com os salvos. Porque não é fácil você tocar nas vestes de Jesus e ser curado. Então, cuide, zele, lute, porque Ele é a verdade. E Ele não vai dar satisfação pela multidão de mentira programada
levantada sobre a terra. Ele não vai dar satisfação. Não perca a sua salvação. Perca a vida, mas não perca a sua salvação, porque temos exemplos na igreja da qual estamos estudando e fazendo parte. Hoje nós somos o corpo de Cristo porque alguém perdeu a vida, deu sangue para nos remir no seu corpo. Jesus sabia que a morte iria me dar a salvação. Então ele pensou na multidão e nos milhões que iam entrar no seu corpo para restituir a terça parte de Deus. Então, no céu e na glória de Deus, a igreja e essa criação vai fazer uma diferença com todos aqueles que estiverem lá, restituídos e regenerados por Jesus Cristo. A lição ela vai falar de uma igreja que enfrenta os seus problemas. Essa igreja ela está colocada aqui no presente, que enfrenta. Não é a que enfrentou, mas ele vai usar a palavra naquela que enfrentou, que foi a primitiva. Se eu falar da primitiva, da que enfrentou, eu vou falar da que enfrenta. Porque por mais que seja diferente o tempo e o homem de hoje, o problema ele vem na mesma medida de guerra. Ele muda os personagens, ele muda o tempo, mas ele não muda a essência. E a igreja está nessa conjugação. Essa igreja é a que enfrenta, mas falar da que enfrentou e trazer a ação daquela que enfrentou e que resolveu e nos dá hoje a palavra é um mesmo sentido, é uma mesma razão. Então o título vai dizer, uma igreja que enfrenta. Qual é essa igreja que enfrenta os seus problemas? Então vamos falar daqui. Foi a igreja desde o princípio, a igreja primitiva é a igreja do corpo de Cristo, a igreja que há salvação por Jesus Cristo. A igreja que tem salvação por Jesus Cristo, ela tem argumentos para combate, ela tem escudo e tem espada. A espada é a palavra e o escudo é a defesa da palavra, é o testemunho, é a verdade, é a experiência da palavra. Para falar da que enfrenta, vamos pensar no texto que o comentarista nos trouxe, que foi a que enfrentou. Então, a que enfrentou os problemas, ela enfrentou a lei, ela enfrentou o lugar, os dons espirituais, ela enfrentou o ensinamento, a unidade dos apóstolos e o doutorado da lei. Tudo foram problemas que a igreja enfrentou. A igreja que enfrenta hoje os problemas, ela hoje não enfrenta a lei. Ela hoje não enfrenta essa lei pela qual vamos ler. Ela enfrenta uma outra lei. Hoje nós enfrentamos, mas não deixamos de lutar contra a lei. Porque a lei que Jesus abriu mão e cumpriu no seu corpo a salvação, hoje ela está sendo gerada para vir contra a igreja. Ela não sossegou. Uma lei, vai que o país ou o Estado assine uma lei desaversada à conduta cristã ou contra a igreja, já é um problema para a igreja. Então, com antecedência, nós ganhamos isso em oração, pedindo a Deus que não nos deixe nesse tempo. O tempo em que as leis são contra a igreja, são contrárias à igreja. A conduta do homem, ela se corrompe a ponto das leis se erguerem e querer confundir e destruir a igreja, ou querer que a igreja abrace uma lei desaversada, uma lei perversa, uma lei absurda à conduta cristã. Então, essa lei, ela precisa ser enfrentada por Deus. E quando não há lei que é necessário haver, por conta da conduta do homem, a igreja também tem que fazer o seu papel e tem que enfrentar esse problema. Porque quantas vezes nós vemos irregularidades sobre a vida, sobre a terra, que caberia a lei tomar partido e legalizar o problema. Porque o problema, além de ser social, ele afeta a igreja de cara, ele afeta a conduta do cristão de cara. Então, a igreja, ou ela está dentro dessa sociedade que pode intervir para que haja lei
contra aquilo que prejudica a conduta cristã, ela tanto pode intervir para que haja lei, como ela pode intervir para que leis sejam canceladas. Então nós temos exemplo no Brasil, o Brasil fez uma boa diferença de evangélicos. Porém, após isso acontecer, de algumas leis que deveriam ser assinadas para dificultar a conduta cristã, em seguida ele defendeu, o evangelho defendeu, mas em seguida ele entrou em um outro processo difícil que ele não conseguiu gerar. Quando defendeu uma lei, gere uma. E gere uma para ela nunca deixar levantar, ela bloquear aquela que ia se erguer contra. Então, foi uma defesa sem espada. Foi uma defesa sem ação. Eu acho que você defenda uma lei, inclusive se ela for de ordem corrupta, degenerativa, denegrir a imagem, a vida. Você defenda uma lei quando você puder agir, criar uma outra lei em cima para saber o que pode ser feito. Defender a lei do aborto, você defende a lei do aborto. O aborto é crime. Então você tem que gerar um processo e tem que gerar uma lei para reduzir a concepção. Você tem que gerar algo que reduza a natalidade, que reduza o índice de filhos indesejáveis, ou quem sabe até a vida promíscua das pessoas na sociedade. Então isso traz um problema a menos, porque nós que somos seguidores de Cristo, nós estamos dentro de um corpo. Esse corpo, ele é tão íntegro e ele é tão severo para nos restituir a Deus. Você tem que ter noção que você vai ser restituído a Deus no corpo de Cristo. A chamada da salvação é para lhe restituir a Deus no corpo de Cristo. Quando a chamada da salvação chega em você para amenizar o problema, o que tem que acontecer? Você tem que entregar a sua vida a Deus, porque Deus lhe deu o dom da vida. Você não sabe administrar a sua vida. Você não tem capacidade, se Jesus não teria vindo lhe chamar para o Evangelho. Então, todo aquele que entrega a vida a Jesus tem que seguir a Jesus e tem que saber, ter consciência que a vida que você entregou para ele foi porque você não sabe regê-la para o temor de Deus. Então, ser devolvido para Deus, para você se devolver para Deus, você tem que ter essa consciência. Então, Cristo, ele nos deu o corpo dele para habitar. E para entrar tem que ter essa consciência de devolver a vida para Deus em perdão e receber de Deus a comunhão e as novas condutas para a vida eterna com Cristo Jesus. Então, a lição ela vai dizer o que a igreja enfrenta, os problemas. O texto vai dizer assim: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, as quais constituamos sobre este importante negócio. Esse é o versículo. Esse versículo de texto áureo, ele vai deixar claro que esses problemas presentes, que o tema da lição está falando, falou de uma igreja e falou de um tempo e de um povo. E a verdade prática, uma igreja cheia de sabedoria do Espírito age sabiamente para resolver conflitos relacionais. Então, o exemplo foi expresso no tempo presente da igreja primitiva e ele está em Atos dos Apóstolos, a leitura bíblica, que vai dizer assim, Atos 6, de 1 a 7, vai nos falar assim, a palavra de Deus. Esse testemunho da palavra basta para que possamos ter base e ter conduta de sucessão a essa igreja. É manter essa igreja. Por isso que nós temos que aprender com eles. Nós temos que usar o tempo presente e aprender com essa igreja. Porque essa igreja ela tem que ser sucedida em nós.
Isso, o tempo e a mudança dos homens não impede que ela suceda em nós. Porque o que vem sendo processado é uma mesma conduta só. E o que vem sendo trazido em vida são os mesmos espíritos, são as mesmas, o mesmo dom da vida, o mesmo espírito e a mesma guerra espiritual. Então, o tempo não muda pecado e não muda salvação ou condenação. O homem ele está encerrado debaixo de uma condenação. Então, o tempo não muda isso. O que vem mudar essa condenação é a palavra de Deus. Por isso nós vamos usar hoje o exemplo de uma igreja no tempo presente. Porque vai dizer assim, ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, em Jerusalém, nos termos da Judéia abundantemente, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Gregos e hebreus. Judeus, nesse termo e nessa igreja, estava extremamente comprometido com o sacerdócio, pela qual crucificaram a Cristo. Então, foram dois grupos. Os gregos atacaram os hebreus. E os 12, convocando a multidão, os 12 discípulos, que eram os 12 discípulos de Jesus, disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Ou seja, não é lícito, não é correto que nós, os 12, que estivemos na mesa da ceia, deixemos o ministério para irmos ensinar a cada um e explicar a diferença no momento. No momento daquele ministério, Cristo sucedia ali. A presença de Cristo entre os 12 não partiu e não morreu. Muito pelo contrário, ele foi em busca do poder e ele trouxe para usar os 12 na mesma missão. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação. A eleição foi 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram a Estevão, homem cheio de fé, e do Espírito Santo, Filipe e Prócoro, Nicanor, Timão e Parmenas, e Nicolau, prosélico de Antioquia. Estes foram os 7 escolhidos para o auxílio da obra de Deus. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhe impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdócios obedeciam à fé. Eu já falei sobre essa passagem em uma outra BD, mas eu vou reprisar aqui o que eu acho, o que eu interpreto na palavra, para que eu veja depois qual a diferença. Gregos e hebreus. Os hebreus, eles já estavam se convertendo absurdamente e a convenção estava grande. Porém, Cristo Jesus, o próprio Deus, elegeu 12 e colocou sobre cabeça. O que foi que ele disse para Pedro? Pedro, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão sobre ela. A quem ele apareceu após a ressurreição? Os 12. Então, com os 12, quem ele despediu? Os 12. Com os 12 havia um ministério extremamente extraordinário e excelente. A presença dele estava comum. O que é isso? Eu estar com ele aqui, eu estar com ele, ele falecer, eu ver ele falecendo, eu ver ele crucificando e ele voltar e ficar comigo ressuscitado, como lícito, como nada tivesse acontecido. Foi assim que Cristo voltou para os discípulos. Ele foi, cumpriu a cruz e voltou para a mesma unidade. Então, como bom pastor, quando ele ascende, ele volta em fogo. Então ele volta em espírito. Os discípulos, eles estavam plenamente com Deus, com Jesus. A imagem
e a companhia subiu no Monte das Oliveiras. Mas o poder do mistério e do revestimento daquela presença volta no fogo do Espírito Santo. Então, ali convertia muita gente. E nós sabemos, pela palavra, que as viúvas e os órfãos tinham lei entre os judeus. Tinha lei em Israel. Então, quando eles falam porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério, meus irmãos, eu não acredito assim que seja assistência social. Era assistência espiritual. Por conta da capacidade que era necessária e que tinha os 7. As viúvas desprezadas que os gregos apontavam aos hebreus, certamente seria a comunhão e a visita que os sacerdotes faria, pela qual Cristo deixa claro no Evangelho que eles invadiam as casas das viúvas com pretexto de intensas orações. Então, aquilo traz uma menção do que seria a viúva. Porque o que estava valendo ali para ele era o sacerdócio dele, não era a viúva. Então, eles sabiam que, no fundo, aquela ação do sacerdócio judeu era falsa. E esse lado da viúva era desprezado, porque ela não tinha mais quem a justificar-se diante da lei, porque a lei já aprovava ela. E então, o que ele chegava lá falando? Ele chegava lá falando que pela lei era lícito que ele viesse visitar a viúva. E ele invadia a casa das viúvas e fazia a visita deles da maneira deles. E isso tornava público para os gregos que não tinham o conhecimento da verdade. Então, na hora de converter a Jesus, que era judeu, o que ele acontecia? O senso comum e natural acusou o comportamento da viúva do povo pela qual ele estava convertendo. Então, uma convenção convertida, mas uma convenção é como um pecador que aceita Jesus e diz, eu vou aceitar Jesus, mas aquele acusa o crente fraco, acusa o mau exemplo do crente. Então, é nesse mesmo perfil. Paulo e os discípulos, Pedro, os apóstolos, eles não podiam dar assistência e maturidade para a fé deles. Então, o que eles fizeram? Eles prepararam 7 homens cheios do Espírito Santo e capazes para que eles tirassem as dúvidas, para que aquelas dúvidas não impedissem. Porque a igreja que foi ganha em Antioquia foi através dos gregos. Foi através de um grego que sabia falar o idioma e lá foi salvo. Então isso já tinha passado. A igreja já estava em Antioquia, porque nesse grupo aqui entra um de Antioquia. Então a igreja já tinha expandido. Era uma questão de crescimento muito, muito amplo. Então isso soma aqui, houvesse necessidade de tornar isso explícito, porque você ganha uma família para Jesus, ou você ganha mais do que uma família para Jesus, mas quando a família, por Jesus, ela vem, mas quando ela chega, que conhece quem Jesus está usando, às vezes ela pode decepcionar e perguntar e querer enfraquecer na fé por aquilo que ele vê, ou que ela vê, aquele povo vê, onde estava a verdade do cristianismo. É como, por exemplo, aquela família é um escândalo, mas é evangélica. Então, a pessoa converte. Mas quando olha para o povo e para a família, na cidade, na região, em qualquer lugar, aí já fica isso aqui. É como o crente. Diz que é crente, mas faz isso aqui. Então, a brecha que deixava a lei, queria impedir dos gregos se converterem. E aí Deus usa aos 7 varões capazes de resolver esse problema, porque os apóstolos estavam em outra missão. E a missão dos apóstolos era a plenitude do Espírito Santo, e eu queria só expressar o contexto da razão pela qual o momento se
se gera esse problema. Seria um problema que traria a redução da salvação e até o impedimento para que eles se convertessem. Mas Deus preparou 7 varões e tirou esse problema. E aí a lição ela vai tratar de 3 pontos, circulando esse assunto e tratando esse assunto. Ele entra na identificação dos conflitos, ele entra na delegação das tarefas e nos princípios, seguindo os princípios cristãos. Tudo isso foi enquadrado dentro desse problema que houve na igreja, para que esse problema ele não tirasse a fé nem a salvação dos gregos, porque a igreja estava em crescimento. Então, um problema pode travar um crescimento, né? É como um corpo. Um corpo tem que crescer todo na vitamina e na proteção, nas defesas de tudo. Se ele não crescer com defesas, ele pode ter frustrações nos crescimentos por alguma ausência de vitamina. Esse foi o corpo de Cristo. Poderia ter bloqueio de crescimento, a igreja crescendo abundantemente no nome de Jesus Cristo e Cristo mostrando a lei, onde era que estava o amor e a lei de Deus por ele. Então, Cristo ele rompe. Quando isso é justificado e os 7 varões são preparados e colocados para explicar, isso foi um rompimento de barreira, rompimento de obstáculo para que os gregos e a igreja crescesse, convertesse e crescesse. Então, estamos aqui porque foram vencidos esses problemas da igreja naquele momento. Estamos aqui porque a igreja pôde e teve com respaldo para explicar e para mostrar na palavra e no testemunho a salvação e o tratamento individual. Foi um problema que teve que ser tratado e talvez o inimigo achasse que Jesus não ia ter capacidade de resolver e de tratar esse impedimento e essa criticidade que se levantava entre os gregos acerca da lei. Mas o problema não era mais a lei, porque Cristo cumpriu a lei, agora era a verdade do Espírito Santo. A introdução nos fala de explorarmos a diaconia bíblica, um ministério essencial, porque o que surgiu uma diaconia. A diaconia é esse ministério, um ministério que antecede aquele que está por cima, que intercede o pastoral. No tempo dos apóstolos, cada um que era pastor dos apóstolos, ele estava totalmente supremo à composição da salvação. Jesus ele reunia multidões, um discípulo reunia multidões, e 2 discípulos reuniam multidões. Então, os milagres e as maravilhas deram continuidade. Então, o ministério pastoral eram os apóstolos. Os apóstolos não podiam ficar de uma por uma de casa e de nome por nome de gente e de qualidade de pessoas, visto que em Atos Apóstolos foram muita gente, de muitas nacionalidades, batizados com o Espírito Santo, porque estavam dentro de Jerusalém para saber o que havia acontecido. Todo mundo se reunia ali para ver o que havia acontecido, contestando a ressurreição de Cristo. E o que acontece? O vento que vem batiza todos. Então era muita gente. Inclusive as lições passadas falam do número de gente que estava reunida em Jerusalém. Então o apostolado não poderia parar para dar assistência a cada um de diferentes formas. Porque se os gregos criticavam as viúvas, vai que os outros povos de outras nações, os romanos, de qualquer outra nação, criticassem outra coisa da lei, porque eles iam começar a atacar a lei, achando que ali estava sendo levantado o ministério da lei, mas não era Jesus. Então os diáconos entraram nessa ação de tratar. É como um povo que você ganha e você diz, como que eu vou passar Jesus para uma família dessa? Então vamos discipular. O discipulado é o ministério do diaconato. Nesse tempo aqui era diaconato. Então o diaconato hoje ele faz um discipulado. Ele faz um discipulado porque essas características aqui é de quem tem poder para discipular, para ensinar
passo a passo. Estevão estava entre eles. Então Estevão ele pregava a lei e Jesus perfeitamente, pela qual foi apedrejado. Então, ele pregava perfeitamente porque ele estava cheio do Espírito Santo. Então, eles estavam cheios para entender o que havia acontecido. E todos vinham para cima de Jerusalém para compreender. O que aconteceu em Jerusalém foi tão grande, que Deus mandou. Jesus, ele é pleno, que todo mundo vinha e veio para Jerusalém. Na hora do batismo, no vento que trouxe o fogo, foi um monte de gente, um monte de nacionalidade foram batizadas ali. Então, era algo muito grande. Os discípulos, eles não podiam parar para dar assistência a cada um. Então, nessa linha de acontecimentos, é que se gera os 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo, que hoje nós temos na igreja o ministério do diaconato, e para nós hoje é o discipulado. O que ensina e o que tira a dúvida de um grego hoje é o discipulado. Qualquer que se converte ao evangelho hoje é um grego para nós, segundo a Bíblia. Não é que ele seja grego da Grécia, ele é um grego da palavra, ele não entende a palavra. Então você vai ter que ensinar a discipular a fé dele. Por menor que ela seja, você vai discipular. E ele vai aprender a partir do discipulado. E aí ele vai entender, ele vai deixar de ser grego e ser judeu pela fé. O que realmente importa no reino de Deus é a disposição em servir. É o que o discipulado torna. Depois que termina o discipulado, ele tem que estar cego. Ele não tem que estar doutor, nem cheio de dúvida, ele tem que estar cego. Porque se ele estiver, ele não se quebrantou. É o discipulado que trata o entendimento e coloca ele para aprender com Deus. E uma das coisas que mais vai alavancar o saber é a oração e a comunhão espiritual. O dom espiritual aveloz, ou seja, torna em alta velocidade o conhecimento. Porém, não vá mergulhar no dom desesperadamente e esquecer o conhecimento. Ele tem que trazer os dois para a realidade. Porque após ser batizado com o Espírito Santo, esses 7 diáconos, discípulos, foram discipular. Então a igreja começa a tomar corpo, sentido e forma. Quando a lei começa a oprimir os apóstolos, Deus salva o apóstolo Paulo. Então ele já vem com a bagagem plena, sendo doutor da lei. Então, se um doutor da lei já vem salvo e com esse poder, ele toma o conhecimento, ele toma o conhecimento e torna pleno e escrito o conhecimento perfeito da salvação por Cristo Jesus, a justificação pela fé. A identificação dos conflitos, 2 conflitos se geram, o social e o cultural. A cultura era que os gregos apontavam a lei dos hebreus. Então a lei brecava eles e eles começaram a querer questionar. Agora Cristo, como fez perfeito, encheu 7 e derrubou esse bloqueio, que era um bloqueio maligno, e um dos bloqueios foi a natureza cultural, que era a lei. Eles iam enganchar na lei, o Espírito Santo repreendeu. A unidade da igreja não pode ser ameaçada por conflito. Então era um momento de unidade, era um momento de nascente. Então a lei, ela leva mais digamos que uma cacetada do Espírito Santo para sair da frente para a salvação. O conflito social, a razão, são as viúvas que eram desprezadas no ministério. Qual seria o conflito social? Ela tem sua esfera espiritual, mas também social. Era, portanto, essa parte social que estava em desequilíbrio e precisava de cuidado. O conflito social é realmente a posição, é a visão do grego, como ele via a lei em cima da viúva.
Você acha que o mundo não observa a nossa vida? Você acha que o mundo não observa a qualidade do crente? O crente espiritual, o crente natural, o crente ambicioso, o crente humilde, o crente que não tem nada, o crente que tem muita coisa, aquele crente enrica demais, aquele crente é pobre demais. Não quero ver aquele crente na minha frente da pobreza. Tudo isso foi a questão social. Então, a cultural era a lei que eles iam acusar, por conta que a lei, ela trazia fama e singularidade entre o povo. E a cultural, a social, era justamente essa qualidade de forma da viúva. Então, aí vem qual seria a prioridade dos dois. Ele pergunta qual é a esfera mais importante. Seria a espiritual ou a social? A lei ou a posição humana da viúva? O que seria o mais importante? Aí o comentarista diz assim: é muito comum a ideia de que o cristão deve cuidar apenas da esfera espiritual e negligenciar o social. O Espírito Santo e o espiritual, ele não deixa o social na mão. Eu não concordo com o cristão que é salvo e não é posto em bênção. Então, a lei era para ser tratada pelo sacerdócio e cuidada com muito zelo da viúva e do órfão. O grego encontrava brecha na lei e acusava. Quando chega a salvação, ele começa a questionar os hebreus acerca disso. Esse problema torna-se um problema espiritual à igreja, ao Espírito Santo de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele tinha cura para o problema. E a prioridade seria ser os dois em equilíbrio. Ele tanto tratar a viúva, como ele dá condição de viver. E isso era a igreja quem ia tratar. Então, a igreja, ela tem ação social. A igreja de Jerusalém, ela é ajudada pela igreja de Antioquia. Eu não sei se nesse tempo, se o problema foi esse, que a igreja de Antioquia ajuda a igreja de Jerusalém. No Espírito Santo, a prioridade é os dois. Porém, quando entra a salvação, independente do social, a salvação tem prioridade. A salvação não deixa a desejar. E outra coisa, uma terceira coisa, ele não estava acusando a salvação. Ele estava acusando ao hebreu e à lei. Era por causa da lei que ele se levantava. Então, no Espírito Santo, Deus não preparou, Jesus não preparou os 7 diáconos para explicar a nova fé e a razão da fé pela qual eles iriam seguir. Então, as duas coisas vinham em unidade. Porque através da salvação, essa viúva, ela era liberta. E ela era valorizada. Ela conhecia a equidade, que era o valor próprio. Porque uma viúva desprezada em Israel, ela era, além de passar o problema social, ela entrava em desmoralização, porque ela não tinha um marido. E a viúva, ela não tem marido. Então, ela entrava nesses dois campos de desprezo e de dificuldade de vida, e isso chama atenção, e principalmente do grego, porque o grego era natural. Então, o grego, quando se espiritualizasse, ele compreendia tudo e ele nunca mais olharia para a lei, que foi o que aconteceu. Então, diz assim: não podemos ignorar a situação social dos menos favorecidos e pensar que, dessa forma, estamos adorando a Deus em espírito e em verdade. Eu acho que, no momento, se eles estavam vendo porque as mulheres as viúvas eram menos favorecidas e porque a mulher, ela estava desprezada daquela sociedade, aquela sociedade havia acabado. Agora era na graça de Jesus Cristo. O poder de Jesus Cristo que salvasse a menos favorecida viúva, ela ia encontrar equidade, valor pessoal, valor social, valor espiritual. E isso faz toda a diferença na vida de alguém.
Porque o cristão que se converte e que não tem valor próprio e não se dá valor, ele simplesmente precisa ser tratado. Ele precisa de um conselho, ele precisa de uma igreja, ele precisa de um discipulado, porque no discipulado vem o tratamento da personalidade. Porque se a lei dava valor e dava liberdade para visitar as viúvas, o evangelho dá valor da viúva visitava, a viúva crente visitar o sacerdócio pagão e salvar. E de dar valor a si mesmo. Cristo lhe trouxe uma coisa muito importante, o individual. O individual é uma das maiores verdades do evangelho e da vida. Porque por mais que você seja cônjuge, você, uma hora, vai estar sozinho. Nem que seja na morte. Se você é 100% unidade com o seu cônjuge, no dia da morte, ele não vai com você, a menos que vocês dois se suicidem. Debaixo do sangue de Jesus. Eu estou falando isso aqui para explicar o que é a viúva. O que seria a viúva e por que os gregos eles causaram essa questão, porque a igreja enfrentou esse problema. Então, esse problema de alguém olhar para o outro e apontar o estado dele ia acabar pela graça de Jesus Cristo. E os diáconos no discipulado deixaram isso muito pleno. Cuida de ti, cuida do teu caminho. Se você pode ajudar a viúva, grego, vá à casa dela, ajude como puder. É bom que nem vá, porque viúva, na época ele não ia, os discípulos, os diáconos não iam cheios do Espírito Santo ajudar assim. Mas tente orar por ela. Tente orar por ela, que vai ser resolvido. Então, quando se coloca Jesus no Espírito na situação, ele, pela fé, ele age com maior facilidade. O ponto 2 fala da delegação das tarefas. Então, aqui a gente já muda de sintonia no assunto. O assunto já não é mais viúva, nem lei, nem grego, nem hebreus. Aqui é a delegação do ministério. Que ministério é esse que surge? O ministério do ensinamento, o ministério da oração e da palavra. Que foi que eu acabei de falar. Manda orar por ela. O que você está achando de alguém? Você é cristão? É cristão? É do mundo? O que você tem a ver com alguém do mundo? Nada. O que você tem a ver com cristão? Ah, sou irmão também em Cristo, pois vá orar por ele, meu irmão. Meu irmão, vá orar. Ore pelo pecador que você está vendo defeito. Ore pelaquela pessoa que você está vendo e está te incomodando. Procure não se incomodar com ninguém, porque isso pode prejudicar a sua fé. E se está lhe incomodando, ore. Se não passar e Deus lhe disser, vá lá que Deus quer lhe usar. Mas só faça o que Deus lhe... Então ele ensinou o quê? Ensinou a orar. Cuidar dos necessitados era uma missão urgente da igreja, mas no ministério da oração, a pregação da palavra de Deus também era. A pregação era muito mais importante para tirar as dúvidas e eles não perderam a oportunidade de salvar-se do que a questão. Então, isso vinha para cima da igreja e a igreja precisava desfazer. E foi isso que eles ensinaram. A oração e a pregação. O conhecimento de Deus, o conhecimento de Cristo Jesus. O momento para a igreja primitiva era novo, mas Cristo havia deixado tudo e ainda estava. Ele deixou como homem, mas ele estava como Deus para tornar real o ensinamento entre sinais e maravilhas. E o 2, não há conflito entre tarefas, tudo faz parte de uma única missão da igreja. Quando é tarefas divinas, cada um desempenha como Deus lhe entregar. Se é ensinar, ensine. Se é cantar, cante. Agora busque o dom de Deus. Então, a ausência do conflito nas tarefas é a capacidade de exercê-las. Você não teria uma palavra boa para eles e não enfrentaria o problema dessa igreja se você não tivesse capacidade espiritual de falar isso para eles.
se você não tivesse capacidade espiritual de conviver com os seus irmãos. Então, os 7 que foram eleitos, eles estavam completamente aprovados por Deus. O momento era Deus na terra e Deus em ressurreição. Porque após Cristo ter ressuscitado, Deus acendeu todo mundo e veio com tudo para a regeneração da criação toda, de tudo. Então, ele regenerou tudo. O sacrifício de Cristo fez toda a diferença na terra. Jesus, em suas palavras, disse que nem Salomão sentiu a brisa que ele gerou na conceição de seu ser sobre os homens. Então, fazia toda a diferença a ação ali da unidade, sem conflito, a singularidade agora da igreja e do ensinamento fazia toda a diferença. E a diaconia, o parecer dos apóstolos foi que eles constituíssem pessoas habilitadas. Então nasce a diaconia, é a função exercida. O que seria aquela função? A facilidade de ensinar e deles aprender. Por que isso era possível? Por causa da crucificação. E João Batista, ele prega sobre um ângulo de existência, mas ele em seguida traz o cordeiro e coloca diante do povo. O cordeiro vem e prega o evangelho. Essa igreja aqui já estava consumada. Então esses diáconos, eles estavam com a palavra da unção. Eles estavam mais poderosos do que João Batista, porque eles eram o próprio Cristo. Então a função foi exercida por causa disso. A possibilidade da missão foi essa causa. João, ele era uma pessoa. Jesus, ele era o cordeiro e era outra. A igreja era outra. Então, a diferença para a função ser exercida nesse ministério era completamente excelente e plena, porque tinha sido rasgado o véu do templo e o cordeiro ressuscitou. Então, isso seria uma diaconia perfeita, uma diaconia aprovada. Esse entendimento apostólico contradiz o que muitos pensam atualmente a respeito do serviço da diaconia. Infelizmente, há os que enxergam o diácono como um obreiro de classe inferior, mas no conteúdo bíblico, a diaconia é um serviço especial onde somente pessoas especiais, isto é, com qualificação bíblica exigidas, podem trabalhar. A diaconia que ele está falando aqui é o diácono da igreja que auxilia a igreja e auxilia os obreiros. Esse diácono que nós temos hoje, ele não tem a qualidade do ensinamento. Então, esses que foram cheios do Espírito Santo, que está no texto áureo, homens, irmãos, dentre vós, de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Ser cheio do Espírito Santo e ter sabedoria não é só para ficar servindo mesas, é para o ensinamento, é para o esclarecimento de diversas classes de pessoas que encontram o evangelho e que tem que encontrar pessoas capazes de ensinar. Então, o de hoje tem uma outra categoria dentro da igreja, mas esse diácono aqui, era para ensinar, era para falar de Jesus, para falar da obra que tinha sido consumada e da ressurreição de Jesus Cristo. Eu creio do jeito que eu estou afirmando nesse ensinamento, porque eu creio pelo Espírito Santo e creio nele. O lugar e o dom. O dom e o lugar. Se foram batizadas um grande número de pessoas de diferentes gentes, essas pessoas precisavam ser ensinadas. O que seria dom e o que seria lugar. O que foi que eles ensinaram? A igreja. Quem ensinava a igreja, quem ensinou foi Jesus. Quem passou esse título e essa marca e filtrou a igreja foram eles. Eles que seguraram a lei, não apagou. E o governo, porque primeiro Jesus era Deus. Jesus é Deus. E a igreja que ele fundou e confiou, ele fez na igreja, escreveu justamente tudo o que ele quis e planejou.
consciência de igreja, crescimento de corpo de Cristo e de igreja, com os dons espirituais. Quais seria o ponto 3? Seguindo os princípios cristãos. Os princípios cristãos é ensinar. Agora, após Cristo, qual seria a arma maior para a salvação? Depois da convenção? O ensinamento. O ensinamento trazia tudo para o homem. Tem aquela passagem que diz que Filipe aproveitou o momento e falou de Jesus para o homem. Aquele eunuco, ele vinha uma vez por mês ou por ano em Jerusalém deixar uma oferta. Ele servia ao Deus de Jerusalém. E ele estava lendo Isaías, mas não entendia. E aí Filipe para o carro dele, carro de boi. Nessa época não tinha motor. Sobe no carro, prega e diz o que ele está lendo. Olhe como o conhecimento é o mesmo. E hoje já temos motor, carro de gasolina. Filipe é arrebatado. Então Filipe prega e diz o que ele está lendo. E o que era mais importante ali, não era ele ter um motor de um carro do ano, nem o governo dele ser um governo extremamente de primeiro mundo. Era o que ele estava lendo. Ele disse: o que impede de tu ser batizado? Desceu as águas e batizou o eunuco. Então, o que era o privilégio da igreja era o ensinamento. O que tinha ficado ali com a consumação para a igreja ensinar, então tinha que ter igreja para ensinar o que eles tinham. Então, os princípios cristãos é o ensinamento que ficou para que fosse dado continuidade ao ministério de Cristo. Nas exigências das qualificações exigidas para o exercício do diaconato, o caráter ganha ênfase. Escolhei, pois, irmãos, homens capazes. Então, o ensinamento foi um dos caráteres mais privilegiados para ser o ensinador, para ser um deles, um dos 7, que servissem às mesas, que trouxesse o ensinamento. É a boa reputação, a testemunha e a autenticidade da honestidade. Os dispenseiros dos milagres, das maravilhas de Cristo naquele ministério. Os apóstolos eles estavam acima, então eram homens plenamente Cristo. Os apóstolos eram Cristo. Cristo distribuído em 12 colunas. Então, a verdade é essa. Os apóstolos eram Cristo, mesmo Cristo. E os diáconos, com essa bagagem que Filipe tinha e que eles tiveram aqui, Estevão, ele foi apedrejado. E ele pregava a lei e a consumação da igreja plenamente bem. Então eles já tinham uma palavra muito plena em si mesmo, do Espírito Santo. Se para aqueles que se dedicaram apenas em servir as mesas, isto é, os diáconos, era exigida boa reputação, então o que dizer dos pastores que cuidam de todo o rebanho, né? Enquanto que os diáconos precisavam de boa reputação, cheio de sabedoria do Espírito Santo para ensinar, os pastores, que seriam os apóstolos, eles estavam curando os cegos, libertando os encarcerados, levantando os paralíticos na porta do templo. Então eles estavam nesse ângulo de conduta e de condução. Porque Pedro teve a visão do lençol. Pedro mata e come, e foi até Cornélio, porque ele estava dentro de uma comunhão extra. E foi em Cornélio e salvou a casa toda. Quando ele vem de Cornélio, quem continua? Então, Deus sabe quem continuou a evangelizar e a tratar a Cornélio como uma ovelha do aprisco,
e colocou Cornélio dentro do corpo de Cristo, que nós sabemos que é a igreja. O que é exercitar os dons? É uma das outras necessidades e completudes para serem executados. Era a necessidade que elas possuíam e era necessário que essas pessoas fossem cheias do Espírito Santo e de sabedoria. É possível uma pessoa ser ortodoxa, eticamente irrepreensível, contudo não ser quebrantada e nem possuir fervor espiritual. Esse era o doutor da lei. Ele era ortodoxo, ele sabia muito da lei, ele sabia tudo da lei, mas ele não era quebrado, porque ele não estava salvo, ele estava dentro do mandamento. Mas a salvação já tinha vindo, que era Cristo. Então é possível, da mesma forma é possível uma pessoa exercitar os dons espirituais, contudo não ter sabedoria nenhuma. Uma coisa não pode funcionar sem a outra. O ideal de Deus é que o cristão viva corretamente exercitando os dons espirituais com a sabedoria no exercício da diaconia. Uma coisa é a ortodoxia, outra coisa são os dons. Então, o que eles tinham, os gregos? Os dons. Os dons encheram os gregos. E a ortodoxia da lei estava com o sacerdócio judeu. O que ele ataca? Ele ataca a lei. E os 7 que são selecionados, que se selecionam, vêm para os ensinar. A dizer, largar, abre mão. Não questiona, senão você vai prejudicar o seu dom. Foi por causa do dom, do derramamento do Espírito Santo, que eles precisaram ser ajudados e ser ensinados pela igreja. E era um problema que a igreja enfrentou e que teve sucesso, que nós estamos aqui hoje. E isso foi para a palavra. Em seguida, o Senhor salva o apóstolo Paulo e está tudo dentro de uma só questão, de um só problema enfrentado e vencido. Então essa foi a lição 8 e a conclusão, ela vai dizer assim: aprendemos nesta lição a importância do serviço cristão. A igreja espiritual é também social. Devemos nos dedicar tanto ao ministério da oração e pregação, como também à assistência ao mais necessitado. A igreja que cuida da alma também deve cuidar do corpo. Deus não é glorificado na desgraça de ninguém. Se há uma necessidade em nosso meio e havemos considerar os princípios bíblicos ensinados nesta passagem das Escrituras para alcançá-la. Assim a igreja cresce como igreja de Deus e o Senhor é glorificado. Uma das maiores verdades e justiça é a salvação, para que possa sarar a alma. Primeiro norte é a salvação. E todas as outras coisas. O ensinamento vem após. É muito bom a gente aprender isso, para não querer vir saber tudo de uma vez. Primeiro você conhece a Jesus. Depois o Senhor vai usar quem possa lhe tratar, ou Ele mesmo vai lhe tratar. E essa foi a lição 8 da EBD, a Igreja em Jerusalém.